Vamos falar agora da eleição da Argentina. Eu tô vendo o chat se movimentando aí bastante, falando de extrema-direita, esquerda e tudo mais. Eram 3 candidatos, né? Os 3 principais candidatos que concorriam a 2 vagas para o segundo turno nas eleições argentinas. A gente teve ontem, então, o primeiro turno das eleições. Aquele que era considerado pelas pesquisas, até pelas primárias do último mês de agosto, o Javier Milei, era considerado o candidato favorito, um candidato de extrema-direita. Ele avançou, mas avançou em segundo lugar. E aí a gente vai colocar, eu já vou colocar para vocês na tela. Peraí, Tiagão, deixa eu arrumar aqui. Pode colocar na tela aí essa artezinha aqui do Jeff Nascimento, jornalista, publicou lá no Twitter. Ele tá fazendo uma apuração. A última que ele fez com essa artezinha estava com quase 96% das urnas apuradas. A gente já tem quase 99% das urnas apuradas, mas o resultado não muda muito. Acho que o Milei caiu para 29,9 alguma coisa. Então, na prática, a gente pode considerar ali 30%, tá tudo certo. O Sérgio Massa venceu o primeiro turno com 36,5% dos votos. Ele é o candidato da situação, né? Então, dentro de um espectro político bem raso, assim, se a gente pode colocar, o Massa é um candidato mais de esquerda, o Milei é um candidato de extrema-direita e a Patrícia Bullrich era uma candidata de direita, mais conservadora, mas não tão conservadora como o Milei. Então, o Milei a gente coloca num quadro mais de extrema-direita, a Bullrich num quadro de direita e o Massa num quadro de esquerda. Era basicamente esse o cenário na Argentina dos 3 principais candidatos. A gente tem o Massa vencendo com 36,5%, o Milei em segundo com 30% e um percentual muito grande para a Patrícia Bullrich, de 23%, quase 24% dos votos. O jornal argentino Clarín tratou o desempenho do Sérgio Massa, o vitorioso desse primeiro turno das eleições, como um milagre. Um dos principais jornais, se não o principal jornal argentino, tratou como um milagre. Ninguém acreditava que o Sérgio Massa iria ter um desempenho tão positivo. Acreditava-se que ele poderia levar para o segundo turno, mas ficando em segundo, né, perdendo para o Milei. Então, houve uma mudança de rumos aí em comparação ao que se tinha com as pesquisas das últimas semanas. Esse contexto de você considerar um milagre é porque ele ganhou mais de 1,5 milhão de votos em relação às primárias de agosto. Então, no intervalo de 2 meses, ele conquistou mais de 1,5 milhão de argentinos em meio a um contexto econômico completamente caótico lá na Argentina, né, do também peronista Alberto Fernandes. Então, um candidato da situação conseguir passar em primeiro lugar no primeiro turno, nessa situação econômica de 140% de inflação por ano lá na Argentina, entre outros tantos números negativos da economia lá do país, chama atenção, é surpreendente. Daí o termo milagre usado pela imprensa argentina. Diversos analistas atribuem essa vitória do Massa ao temor que muita gente, especificamente ali dos eleitores argentinos, tinha com a possibilidade de um candidato de extrema-direita vencer a eleição, né? O Milei ele é muito comparado lá na Argentina ao Bolsonaro aqui no Brasil, ao Trump nos Estados Unidos. E existe esse temor ali em boa parte do eleitorado que fez com que o Massa acabasse ganhando força nessa reta final de primeiro turno. Sobre o desempenho do Javier Milei em específico, o entendimento é de que o discurso antissistema que ele vem adotando, aquela coisa de falar, pô, não existe mudança climática e por aí vai, negacionista, né, de forma geral, acabou não conquistando tanto o eleitorado quanto se imaginava nessa reta final de campanha. Ainda assim, a gente pode falar de uma espécie de efeito PL. Se vocês lembrarem aí na última eleição, Bolsonaro não vence a eleição, mas o PL, o partido dele, consegue eleger muitos deputados, né? Aliás, é o principal partido em termos de deputados eleitos na última eleição. Não aconteceu com essa mesma força lá na Argentina, mas a coligação do Milei, a Liberdade Avança, saltou de 3 para 39 no número de deputados na Câmara Argentina. Então, independentemente do Milei vencer ou não o segundo turno, já é considerada, de alguma forma, um avanço muito considerável da direita, da extrema-direita, nesse caso, ou da direita, enfim. O Milei também não dá para dizer que ele representa todo mundo que vai na coligação dele, né? Mas a direita, de forma geral, na Argentina, ganhando muito espaço no Congresso, pelo menos, enquanto a gente não tem o fim das eleições que vão se concluir no segundo turno no dia 19 de novembro, né? Daqui a menos de um mês. E aí a missão, tanto do Massa quanto do Milei, é angariar votos da Patrícia Bullrich. A Patrícia Bullrich, ela, ao que tudo indica, não vai manifestar apoio nem a um candidato, nem a outro, ela já deixou claro. Vou até colocar, tinha um link separado aqui. Patrícia Bullrich faz discurso e nega apoio à Massa no segundo turno. Eu vou abrir aspas aqui para o discurso dela ontem, depois de já ter certeza de que não avançaria para o segundo turno. Abre aspas. O populismo empobreceu o país, e não sou eu, em referência ao peronismo, né, que está no poder atualmente na Argentina e
do candidato Sérgio Massa. O populismo empobreceu o país e não sou eu quem vai felicitar o regresso ao poder de alguém que fez parte do pior governo da história da Argentina. É por isso que, junto com todos que fazem parte dessa força, nós vamos representar os valores dos que votaram em nós hoje. Nossos valores não podem ser vendidos nem comprados, não vamos negociá-los. Mesmo que não tenhamos vencido as eleições hoje, estaremos juntos com cada argentino nos tempos difíceis que estão por vir. Então ela considera que seja um candidato, seja outro que passe, tá ruim para a Argentina e o futuro da Argentina. Esse é o entendimento da Patrícia Bullrich, quando ela faz menção a aqueles que já fizeram parte desse atual governo argentino, é porque o Sérgio Massa foi ministro, né, do Alberto Fernandes no atual governo da Argentina. No meio dessa situação toda, aqui para o Brasil isso repercutiu politicamente de duas formas. O Sérgio Massa não, o Javier Milei, ele é muito comparado ao Bolsonaro, principalmente nos últimos 2 meses, quando percebeu-se o potencial que ele tinha naquelas primárias de agosto, né? E um primeiro ponto que relacionou o Bolsonaro do Milei foi a presença do Eduardo Bolsonaro na Argentina no último domingo. Ele estava concedendo uma entrevista para uma TV argentina. Essa entrevista viralizou aqui no Brasil, não pelo conteúdo exatamente que o Eduardo Bolsonaro falava, mas pela consequência do conteúdo que ele falava. A TV argentina cortou ele. Para bolsonaristas foi considerado uma censura, mas a TV argentina cortou a fala do Eduardo Bolsonaro quando ele começou a defender o direito da população ter armas em casa. Eu vou colocar esse trechinho para vocês aqui que viralizou. Quando estamos falando de armas de fogo, e mira que não é tão simples assim, no puede tener problemas con la policía, con la justicia, tenés una edad mínima, en Brasil necesario hacer un examen práctico de disparo. Entonces, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente. Cortaron. Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente. ¿no? Con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le Vamos fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder, por suerte. Olha, o apresentador ainda termina dando uma indireta para Bolsonaro, né? Por isso que aconteceu com o pai, no caso Jair Bolsonaro, dos brasileiros o tirando do poder. Acabou pegando mal aí para o Eduardo Bolsonaro essa participação na TV argentina. O Bolsonaro abertamente era favorável ao Milei. Nessas últimas semanas chegou a gravar um vídeo dando força pro Milei, falando que marcaria presença na Argentina para comemorar uma eventual vitória do Milei, para estar presente numa eventual posse do Milei lá na Argentina. E um vídeo chegou a circular lá na imprensa argentina. Esse vídeo não tem autoria definida, então não se sabe se foi de uma coligação em específico, mas passou a circular na televisão argentina nas últimas semanas, às vésperas da eleição, justamente associando o Bolsonaro ao Milei. Vou colocar para vocês porque também viralizou no contexto de ontem das eleições, esse tweet em específico. Parece que esse vídeo fez a diferença na eleição da Argentina. Este hombre dice ser un patriota, pero odia a todos en su país. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido, y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime qué se siente. O videozinho vai fazendo uma transformação, né, da face do Bolsonaro para a face do Javier Milei. É um vídeo, acima de tudo, contrário à extrema-direita, né, seja aqui no Brasil, na Argentina ou em qualquer lugar do mundo. Poderia ser o Trump também nessa montagenzinha, né? No que diz respeito aqui ao Brasil, em específico não ao bolsonarismo, mas como o governo Lula reagiu a esse primeiro turno, esse resultado do primeiro turno na Argentina, vocês veem essa manchete do G1, matéria assinada pelo Gerson Camarote. Planalto recebe com alívio resultado de eleição na Argentina com Massa em primeiro lugar. Ordem é de cautela com o segundo turno. Vale lembrar que
Na semana passada, o Fernando Haddad deu uma entrevista para a Reuters, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dizendo que se preocupava, que temia uma eventual vitória do Milei, em termos econômicos, em termos de parceria ideológica ou não com o governo argentino, já que o Milei sinalizou que romperia relações com o governo petista do Brasil caso vencesse. O Milei com ideias bem extremas, né? É difícil não considerar ele um candidato de extrema-direita quando as ideias dele são extremas. De fechar o Banco Central argentino, instaurar o dólar americano como moeda nacional lá na Argentina, entre outras tantas maluquices. Acho que a principal delas, pelo menos a que mais me incomoda, é a parada de negar o aquecimento global, as mudanças climáticas, sendo que todo mundo está sentindo isso na pele já, sabe? Então, enfim, é difícil não considerá-lo como um candidato de extrema-direita nesse contexto. E aí um exemplo de como o Planalto comemora esse resultado do primeiro turno, ainda que de forma comedida, mas o Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência, postou essa fotinho ao lado do Sérgio Massa, uma forte resposta do povo argentino nas urnas hoje. Parabenizo o primeiro colocado na eleição desse domingo, Sérgio Massa. Viva a democracia, #Argentina vota. Beleza, meus caros?